somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, somente a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Obrigado, seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo és o Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Irmãos, louvado seja Deus. Amém. Vamos orar para as crianças primeiro? Senhor Jesus, guarda, Pai, Senhor, proteja. Livra, Senhor, de qualquer acidente, Senhor, doméstico. Deus abençoa essas criancinhas, Senhor, que elas venham a aprender algo especial a elas. Que não seja, meu Deus, apenas brincadeira, mas que seja crescimento para cada uma das crianças. Amém. E amém, Jesus. Louvado seja Deus. Pode ir as crianças. Irmãos, hoje eu quero pedir para os irmãos um pouquinho de paciência. Eu tô meio cansado. Eu tomei um remédio errado e por motivo desse remédio errado, eu estou me recompondo. Estava com dores abdominais, mas as dores já foram. E agora eu estou cansaço ainda, um pouco cansado. Mas em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Amém? Irmãos, hoje, domingo, é dia que a gente pede oferta. Durante a semana a gente não fala muito, mas domingo é o dia que a gente pede oferta na igreja. Se alguém trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, o Edelmir está com os envelopes, só acenar com a mão, ele vai até você. E se alguém queira fazer num Pix, no gasofilácio tem um QR Code, e geralmente a gente põe outro aqui, mas do QR Code do gasofilácio é melhor. Amém? Louvado seja Deus. Abram as vossas Bíblias. Aliás, vamos orar, abençoar primeiro a vida financeira da igreja, de cada um dos irmãos. Amém? Só curva a sua cabeça, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, a tua bênção, a tua prosperidade sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Porque nós cremos, Senhor, que a provisão da nossa vida vem pelo Senhor. É o Senhor que sustenta e dá o pão a cada um. Continua, Senhor, cuidando e sustentando os teus filhos de pão. Que nunca falte o sustento na casa de ninguém. Que nunca falte o dinheiro de pagar o financiamento. Que não falte o dinheiro de cumprir com as tuas obrigações. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os empresários. Abençoa, Senhor, o funcionário diário. Esteja com eles, sobre a finança deles, sobre a conta bancária deles. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Abra as vossas Bíblias no livro Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2.
Lucas 2, a partir do 42. Nós vamos fazer uma leitura um pouco grande. Os irmãos sabem que eu não sou muito bom para ler, mas hoje eu tomei meu remédio da pressão, então não tem desculpa. Às vezes as letras bagunçam ali, e aí eu fico ruim para ler. Mas hoje eu vou ficar bom para ler. Amém? Acho que vamos ler todos aqui na tela mesmo. Amém? Lucas 2, a partir do 41. Volta um aí. Aleluia. A palavra do Senhor está escrita assim: ora, todos os anos iam seus pais, está falando de Jesus, a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume dos dias das festas, da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam José nem sua mãe, Maria. Pensando, porém, eles que viriam de companheiros pelo caminho, eles pensavam que eles estavam junto com os companheiros no caminho. Mais para frente a gente explica isso. Andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e os conhecidos. E como o não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo. E assentado no meio dos doutores, ouviam-os e interrogavam-os. E todos os que o ouviram admiravam-se da sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que seu pai e sua... Eu não sei o que está escrito ali. Seu pai e... eu não sei o que é. Estão assim... E eu. É isso mesmo. Está torto ali, não dá para ver. Estão ansiosos de te procurávamos. E ele lhe disse, a resposta de Jesus: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe disseram. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe esse sujeito aqui, eles querem dizer que ele era submisso ou era respeitador aos pais. Ele era sujeito aos pais, ele não era menino desobediente, ele não era, como é que fala? Como é que fala quando se levanta contra as falas dos pais? Então, pela forma que ele respondeu lá, o escritor pôs dessa forma: e desceu com eles e foi para Nazaré, e ele era sujeito aos pais. A sua mãe guardava no seu coração tudo estas coisas. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos entrando em um ensino de Apocalipse. Sexta-feira passada foi o primeiro dia.
Fizemos apenas um panorâmica. Quem não participou, comece a participar, e para que a gente possa a desenvolver, crescer, aprender em itens muito importantes para a nossa salvação. O interesse principal de um cristão não é vir para a igreja, receber bênção, não. O interesse principal de um cristão é a sua salvação. E se o nosso interesse principal é a nossa salvação, então nós temos que aprender como funciona o reino dos céus. Nós temos que aprender como funciona, qual que é o destino que nós temos que tomar, quais são os projetos que nós devemos fazer, o que devemos fazer, o que devemos trabalhar para que nós possamos herdar o reino dos céus. Amém? E para isso é importante que nós venhamos a participar de ensinos, participar dos cultos principais, para que possamos crescer no Evangelho de Jesus. Amém? Como eu disse na semana passada, eu tenho uma mania, não sei se é mania, eu creio que é um presente de Deus, para que todas as vezes que eu venha pregar, eu gosto de comparar o mundo natural com o mundo espiritual, ou melhor, a ação do mundo com a ação de Deus. O que acontece no mundo, a palavra, o ensinamento do mundo com o ensinamento da palavra de Deus, que há diferença entre um e outro. Então, como eu gosto sempre de fazer isso, não é muito, eu queria que os irmãos não pensassem que isso é algo que eu planeje. Não, isso é algo presente de Deus, porque toda vez que eu vou começar a escrever uma palavra, já me vem tais coisas para me escrever, para que nós possamos fazer uma certa comparação de o que está acontecendo e como deve ser. Amém? E tomando este caminho, é muito importante que nós prossigamos com as nossas responsabilidades. Baixa um pouquinho o fundo musical aí para mim. É importante que nós prossigamos com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades no mundo natural, no mundo que vivemos. Paulo já diz que não tem como nós vivermos nesse mundo e não participarmos dele. Já que nós estamos nesse mundo, nós temos que viver com ele. As perturbações, as tribulações, as dificuldades do mundo, nós iremos passar por elas, Nós vamos, do mesmo jeito que o irmão lá fora, que o futuro irmão nosso lá fora passa pela dificuldade, nós também passamos. A diferença é que nós temos um segmento para com Deus, para que nós não venhamos a viver e morrer e ficarmos aqui ou no inferno. O nosso projeto é celestial, e projeto celestial é apenas para que nós passamos por esse caminho. Mas, como eu expus aqui o primeiro ponto, importa que nós prossigamos com as nossas responsabilidades aqui na terra. Nós não podemos parar de pagar as nossas contas. Nós não podemos parar de planejar um futuro, de querer uma casa, de querer um carro, de querer melhora na vida financeira, de querer realizar um sonho de uma viagem, de querer ter uma roupa melhor, de querer dar o melhor para os nossos filhos. Os projetos nossos, futuro ou presente, nós vivemos e continuamos nele. Alguns itens que ferem a palavra de Deus, nós não envolvemos. Alguns itens que Deus diz não faça, nós não fazemos. Mas a maior parte do que está na terra, nós temos que viver ele. Amém? Amém. Vocês tenham paciência comigo, que hoje eu estou bem lento. Tá bom? Antes de entrarmos na palavra,
É importante que nós venhamos a entender que tudo que nós façamos, o nosso trabalho, as nossas conquistas, a nossa força, o nosso respirar, vem de Deus. É importante nós entendermos que só conseguimos atingir tais objetivos lá fora, só chegamos a tais níveis lá fora, porque Deus está no nosso caminho. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque é natural o mundo lá fora dizer que nós conquistamos porque somos guerreiros, ou porque fomos fortes, ou porque tivemos sorte. Este é um projeto do mundo que diz: você conquistou porque você deu sorte. Caiu na sua mão, né? Tem um detalhe aí, e aí eu joguei e consegui. Você é um homem de sorte. Você estava de gaiato na empresa, às vezes o cara está ralando na empresa. E o seu patrão, você teve sorte e ele te promoveu. Amém. Para o mundo natural está tudo bem. Mas para nós cristãos, nós chegamos a tais objetivos porque Deus é na nossa vida. Nós temos que acreditar, eu creio que nós aqui nessa igreja não tem problema, nós acreditamos que nós só levantamos cedo e vamos trabalhar porque Deus nos dá o fôlego de vida. Porque se Ele não quiser, Ele tira. Amém? Eu não dou conta de sair daqui e ir para Goiânia sem pedir a Deus uma proteção para que eu vá em paz. E de lá para cá da mesma forma que Deus me proteja para que eu chegue aqui em paz. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que sem Deus eu não chegarei lá em Goiânia. Da mesma forma eu acredito que sem Deus eu não voltarei para casa. Então, nós temos que ter na nossa mentalidade que quando nós estamos envolvidos com o mundo, nós já somos do mundo, nós já envolvemos e nos entregamos para o mundo, nós não temos que nos preocupar com ele. Façamos de qualquer forma, está tudo bem. Mas a partir do momento que nós somos de Deus, o mundo nos olha. Vou ser mais claro, Satanás tem um olhar diferente para nós. Da agora para frente nós precisamos de proteção. Ah, pastor, então é melhor ficar no mundo. Quem fica no mundo, futuro inferno. Quem fica com Deus, futuro céu. Não é assim? Então é bom entendermos que tudo que vamos fazer, Deus tem que ser à frente. Me perdoe falar, mas muitos dos nossos irmãos às vezes não têm conseguido porque não tem posto Deus à frente. Não tem priorizado a Deus. Não tem posto Deus como seu primeiro lugar. Quando nós pomos Deus em primeiro lugar, o agir, o acontecimento, mesmo que você imagine, eu ia passar isso aqui tudo numa boa. Mas quando nós pomos Deus em primeiro lugar, todo aquele agir que aconteceu é porque Deus teve misericórdia e fez com que nós passássemos por aqui. Amém? Entraremos na palavra agora sabendo que Deus é o nosso condutor e nós necessitamos de Deus. Amém? Irmãos, logo após saírem de Jerusalém, Maria e o seu esposo seguem uma trajetória. A Bíblia aqui vai dizer que eles andaram tempo de um dia. Acredita-se que no final da tarde, todos exaustos, cansados, foram montar um acampamento. Eu estou dizendo isso porque naquela época não tinha condução. Era animal para levar alguém doente. Quem tivesse bem, a pé. Trafegava-se a pé. E não se andava 4, 5 pessoas só. Animais grandes, a Bíblia fala muito de leão. Animais grandes, urso e etc e tal, poderia atacar a pessoa se estivesse em pequeno grupo. Por isso que andava-se em grande grupo, pela forma que foi escrito,
que nós lemos, dá para se notar que era uma grande quantidade de pessoas, porque eles não notaram a falta da criança. Então, o jovem, o adolescente, eles têm as suas palavras diferentes dos... Por isso que a gente tem uma salinha das crianças. Né? Porque a língua é diferente do que a nossa que nós estamos falando aqui. É mais difícil a palavra que eu estou ministrando entrar na mente das crianças do que na nossa. Então, jovens, eles andavam praticamente uma turma junta. Uma turminha de mocinho, uma turminha de rapazinho. E, na verdade, Jesus tinha 12 anos, muito próximo já de um casamento, né? A Bíblia fala em 13 anos as mulheres já se casavam. Não fala muito da idade dos homens, mas é próximo disso também. Se casavam muito cedo, muito novo. Então, tinha a galerinha dos rapazinhos que vinham juntos. Como que ia separar? Não, você é Jesus, tem que andar. Jovem anda com jovem. Então vinha uma tropa de meninos em algum lugar, no meio de parentes, de amigos, de família, e ia uma quantidade grande de familiares, tudo junto. Eu acredito em 1000 pessoas. Uma quantidade assim. Fala que eles trafegavam e iam até Jerusalém para poder participar da festa da Páscoa, todos os anos. Então era combinado, né? Juntava aquela, como é que fala? Não é turnê não, como é que fala? Tem, até a Leite falou esse dia, uma excursão. Juntavam uma excursão e um grupo grande e ia. E neste grupo grande, eram familiares e amigos, como a palavra de Deus falou aqui, que a gente leu, acho que no capítulo 44, parece 3, não sei. Alguma coisa assim. E eles acreditavam que Jesus estava no meio daquelas crianças. Quando chegou no final da tarde, acredito eu, essa é palavra minha, não é da Bíblia, foram montar o acampamento, cada um correu atrás de seu filho e não encontraram Jesus. Um dia de jornada. Não voltaram para trás sozinhos, porque era perigoso animais. Esperavam amanhecer o dia e voltaram. Chegaram lá, procuraram Jesus. Depois de mais um dia que chegaram, não deu para procurar também. Espera amanhecer de novo. Procuraram Jesus o dia inteiro. Aí deu os 3 dias. E no final da tarde, acredito eu, pela forma que eles estão dizendo 3 dias, era após o almoço para o fim da tarde, encontraram Jesus no templo. Quer dizer, olha o desespero desses pais, da mãe principalmente. Não encontra o seu filho, já pensa, que irresponsabilidade é essa minha? Como é que está a mente dos pais? Desesperados. O filho sumiu. E outra coisa, não é um filho qualquer. Nós somos os tutores legais e nós somos responsáveis. E Deus nos deu essa honra de nós cuidar do filho dele. Perdemos o menino. Então, os pais vêm desesperados, caçando, preocupados, e às vezes a gente não pensa direito. Isso é normal nosso. Às vezes a gente não procura nos lugares onde deveria procurar. A gente faz tanta coisa achando que está fazendo certo e estamos fazendo às vezes tudo errado. Isso é sério, irmãos. Eu não posso vir aqui ministrar uma palavra dizendo que Maria e José eram irresponsáveis. Não posso dizer isso. Porque, na verdade, o melhor que eles queriam era... Arrumou o acampamento, já procurava, achava, pegava seu filho, meu filho, vamos dormir. Esse era o correto que eles queriam. Se eles não encontraram, não é que foi um vacilo lá atrás, a gente não sabe, a Bíblia não conta. Mas os pais eram pais responsáveis. O problema é que os costumes eram diferentes. Não tem nem como eu dizer aqui por que aconteceu, por que não aconteceu. Mas Jesus, ele tinha um projeto diferente dos outros rapazes. Os outros garotos, eles tinham um projeto de talvez andar junto, talvez brincar junto, talvez, né? A gente não sabe. Mas Jesus não. O projeto de Jesus é diferente.
E nós também temos essa mania de querermos nos mantermos em um projeto do mundo, fazendo as coisas conforme o mundo faz. E não olhando, parando e pensando, peraí, a minha vida é diferente. Eu não sirvo ao mundo, o meu projeto é com Deus. E se o meu projeto é com Deus, eu tenho que agir conforme a palavra de Deus. Quem está entendendo a palavra? Irmãos, vamos aqui, vamos voltar para o texto. O texto está dizendo que os pais se desesperaram e se alegraram quando encontraram, estavam desesperados procurando a criança. Eu não vou dizer que Jesus estava desesperado, mas até pela forma dele responder, mas com certeza ele também estava pensando, o que será que aconteceu? Passou-se um dia e eles não vieram me buscar. Passou-se 2 dias e não vieram me buscar. Já está inteirando 3 dias, onde é que esse pessoal está que eles não vieram me buscar? A festa está acabando, a festa já acabou. Com certeza estava passando isso na cabeça, como é que pode? Está entendendo? Está errado. Você está entendendo, é da Jane. Aprendendo com ela. Então, qual que é a atitude que os pais desesperados, caçando Jesus no lugar errado? E o filho às vezes estava lá. Quando a mãe chega, a bronca, a culpa é dele. Você sumiu. Por que você fez isso com nós? Não é isso? 49? Foi lá, 49. E ele diz: por que é que me procurais? Essa versão está um pouquinho diferente da minha, mas na minha está dizendo assim: por que estáis me procurando em tais lugares? Praticamente isso, não está bem assim. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vamos lá para a natureza agora, natureza cristã. Vamos largar a natureza natural. Os pais ficam doidos, caçam o filho na cidade inteira. Agora vamos para o espiritual. É o Filho de Deus. A nossa necessidade é com Deus, é com Jesus. Onde nós devemos procurar Jesus? Será que é rodar para tudo quanto é canto? Será que é para falar com pessoas que não devem saber? Será que é abrir o nosso coração com gente errada? Vocês estão entendendo? Aqui Jesus está falando para eles: por que vocês não vieram no lugar certo? Então, às vezes nós vivemos, sabe, a vida de Maria e José, procurando Jesus nos lugares errados, batendo em lugares onde nós não vamos encontrar Jesus. Meu irmão, minha irmã, me perdoa, mas quantas vezes nós fazemos as coisas achando que está certo? Deu uma falta de dinheiro, nós desesperamos. Primeira coisa que a gente faz é pegar um empréstimo, não é assim? Vai para o agiota. Talvez até seja o caminho, não estou tirando, mas o projeto do cristão não é igual ao do mundo, é diferente. O cristão, quando as coisas arrocha, agora minha solução é aqui, peraí, como é que Davi fazia? Peraí, primeiro eu vou consultar a Deus, se é aqui mesmo. O meu passo primeiro é encontrar com Jesus, para saber como é que faz para mim resolver os meus problemas. Vocês estão me entendendo? Tem pessoas que caçam Jesus de tudo quanto é lugar. Só não vai aonde necessariamente ele está. Isso é sério. E outros, agora eu vou pegar mais pesado. Pode pegar mais pesado? Dá um cutucão de leve no seu irmão. Pergunta para ele: aonde você está procurando Jesus? Tem pessoas que gostam de pôr Jesus no meio do caminho. Você faz tudo errado. Os trem zangou, oh meu Deus.
É assim? Às vezes Deus te dá um projeto, entrega na sua mão. Fala, meu filho precisa disso, te entrega o projeto na mão. Você faz tudo errado. Depois que está tudo errado, aí você vai e chama Jesus. Ó Senhor, abençoe. É assim? Quem já fez? Só eu? Rapaz, apareceu um projeto de uma casa, eu necessito de uma casa. Apareceu um projeto para mim comprar uma casa. Apareceu um projeto para mim ganhar uma casa. Aí eu vou lá, corro atrás da documentação, faço tudo, a documentação direitinho, escrevo tudo que eles estão pedindo lá. Junto a papelada, eu vou lá, entrego para a mulher. A mulher faz o cadastro, guarda os papéis. Agora é só esperar te chamar. Aí depois de tudo, falo, Senhor, abençoa para que dê certo. Pera. Você fez tudo sozinho? Está lembrando de Deus agora? Como é que não é assim que funciona não, meu irmão? Meu irmão, minha irmã, não interessa se está na sua porta. Tem uma história aqui na cidade que eu acho que eu não vou esquecer dela nunca. Não vou esquecer dessa história nunca, porque o camarada, ele estava saindo de casa e acordou, o relógio dele não despertou. Aí ele acordou, meu Deus do céu, essa hora agora era para mim estar lá no ponto, lá na feira, para me poder pegar o ônibus. Onze Goiás, se eu não me engano. Ele sai agora, levantou, vestiu uma roupa, nem escovar os dedos. E a hora que ele chegou na porta, ele falou, não, se eu sair igual um doido aqui correndo, eu vou chegar lá, o ônibus já foi, é a hora, já foi. Vou fazer diferente. Voltou, prostou-se aos pés do Senhor, agradeceu ele pela noite, agradeceu pelo dia, falou, abençoa meu dia. E foi trabalhar. Chegou lá com 10 minutos de atraso. O ônibus estava lá. Aí, o que aconteceu? O ônibus está aqui? Ué, esse ônibus não quis pegar de jeito nenhum. Já chamamos até outro ônibus, já chegou outro ônibus. Uma hora que chegou o outro ônibus, esse ônibus pegou. Sabe o que é isso? Em primeiro lugar, você pôr na mão de Deus. Quando nós achamos a Deus, encontramos a Deus no lugar certo, as coisas acontecem. Ah, pastor, pelo que você está falando aí, então, é melhor, eu posso largar meu emprego, não preciso de trabalhar, eu tenho que fazer só as coisas de Deus. Não, entendeu tudo errado. Em Mateus 6, a partir do 24, do 34, se eu não me engano, em diante, vai dizer que não interessa o que passamos nas nossas vidas, se nós estamos preocupados com comer, com o que vestir, com o que beber, viveis ansiosos por causa de tais coisas, aí você vai para o finalzinho. Aí ele vai falando, você olha como é que é os lírios do campo, olha como é que vivem as aves do céu, Deus cuida de tudo. A verdade é que você tem que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não sabe o que é direitinho isso, eu vou explicar. Quando você põe Deus em primeiro lugar, pode estar tudo não dando certo. Vocês conhecem aquele joguinho, como é que é? Quebra-cabeça, não? Como é que é aquele? Cubo mágico. Todo jeito que a gente mexe aqui parece que é pior, né? O trem não encaixa, você tenta de um lado, tenta do outro, você luta com a mulher para ela parar de brigaiada com você, ela não para. Você pede para os meninos ser mais obedientes, eles não obedecem. No caso do Edelmir, pede para a mulher não bater, a mulher bate, né? Tudo não encaixa, nada dá certo, todo jeito que você tenta dar errado, não dá certo, e continua dando errado, e você luta, trabalha a semana inteira, faz hora extra, trabalha na sua folga, e as coisas não dão certo, você não dá conta de pagar as contas. Mas aí quando você abandona a loucura, o desespero, e busca em primeiro lugar o reino dos céus, põe Deus em primeiro lugar, Ele, sem você ver, organiza as coisas tudo. Faz o cubo mágico se encaixar. Vocês estão entendendo como é que funciona? É a fé, o que está em Deus é diferente de quem está no mundo. Lá no mundo é de qualquer forma. Lá no mundo é na sorte. Nós cremos em Deus. É Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que dá direção, é Ele que cuida de cada um.
Onde é que nós estamos procurando Jesus? Onde é que nós estamos? Tem pessoas que acreditam que aquela fala de Jesus foi muito grosseiro. A forma que ele falou. Como é que Jesus disse aqui no 49? E ele, porém, nos disse: por que é que me procuras em tais lugares? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai? Irmãos, Jesus aqui, ele não está sendo grosseiro. Aqui tem pessoas que interpretam errada, acha que Jesus está sendo, eu não sei nem a palavra certa, quando um filho desobediente, como é que fala? Rebelde. Mas aqui, na verdade, a versão original está escrita assim, acho que a minha puxa muito para o lado da original. Não sabeis que eu devia estar cuidando dos negócios de meu Pai, das prioridades de meu Pai. Muitas vezes nós percebemos mas é Deus que está pondo a mão, e nós estamos achando que nós estamos fazendo de um jeito que é certo, mas é Deus que está pondo a mão. Por quê? Porque nós largamos de escutar a fala do mundo e deixamos e procuramos Jesus no lugar certo. Aqui Jesus está dizendo assim, vocês estão me procurando no lugar errado, não vai me encontrar. Vocês não me encontraram até agora porque vocês estão me procurando no lugar que eu não estou. Parem e pensem aonde eu poderia estar. Eu não sou igual a outras crianças. Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. O meu projeto Jesus aqui não está sendo grosseiro. Ele está sendo logicamente correto. Ele está dizendo para a mãe e para o pai: eu tenho uma responsabilidade com as coisas do meu Pai. Vocês não me encontram em muitos lugares. Vocês me encontram em um só lugar. E é este. Não adianta ficar me procurando em outro lugar, ou no meio do caminho vocês me pôr no meio do negócio que não vai me achar. Se quiser me achar, me busque em primeiro lugar, me busque no lugar certo que vocês vão me encontrar. É isso que Jesus está falando. Não tem duas falas, não tem dois pensamentos. Meu irmão, isso é muito sério. Esse papo de nós pôr Deus no meio do caminho não funciona mais. Quando lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Põe lá para ver se é isso mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz dos seus braços a sua força. Confie em você. Vamos ver se é isso mesmo. E assim diz o Senhor, é Deus falando: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne os seus braços. Tem outra versão que está ao contrário. Faz da sua força, dos seus braços, a sua força. E aparta o seu coração do Senhor por causa dessa atitude. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia não é no outro homem, não, é em si. Maldito o homem que confia no homem. Confia em mim. É eu que faço, é eu que resolvo. Maldito o homem que confia em si mesmo, que faz dos seus braços a sua força, faz da sua carne a sua força. E por essa atitude, aparta o seu coração do Senhor. Ele se distancia do Senhor, não precisa de Deus. Porque ele toma essa atitude sozinha. Ele faz sozinho, ele não pede para Deus, ele pede para ele mesmo vai lá e faz. Aí ele lembra de Deus igual o tal do ateu. Escutei uma entrevista de um ateu sem explicação. Nem ele sabe explicar. Ela falou assim: você não acredita em Deus de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Mas e quando você está voando no avião e dá aquela turbulência e o trem fica terrível, o que você fala? Eu falo: oh meu Deus, pelo amor. Ué, mas aí você fala em Deus? Mas acho que é a força do hábito. Não, é porque dentro de nós sabemos que há um Criador,
há um protetor, há alguém que tem poder soberano, até os outros poderes, o mal, o demônio, todos eles é sujeito ao poder de Deus. Oh, isso é verdade, meu irmão. Meu irmão, quando nós ainda vamos aprofundar aqui um dia para nós conhecer um pedacinho do poder de Deus. O Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nunca lutou com o diabo. Nunca. A gente não vê falar que Deus Pai, todas as batalhas espirituais foram de níveis iguais. Anjos com anjos, anjos das trevas com anjos da luz. Amém? O poder é inigualável. Lá em Jó vai dizer o seguinte: quando os filhos de Deus vieram prestar conta com Deus, no meio deles veio Satanás prestar conta com Deus. Que negócio é esse? Diabo, demônio, prestando conta com Deus? Por quê? Porque ele não pode fazer nada sem autorização de Deus. Todo principado, potestade presta conta e pede autorização para fazer. Aí nós que dizemos filho de Deus, pomos Deus em segundo lugar. Na hora de clamar, de falar, Senhor, eu necessito de Ti, esqueci de Deus. Deus, você está entendendo? Deus para de ser prioridade, ser o primeiro ponto. Irmãos, olhando para esse texto, eu aprendo que Jesus enxerga que as coisas de Deus é importante para ele. É por isso que ele fala, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Eu estava aqui cuidando das coisas do meu Pai. Eu estava aqui aprendendo, eu estava aqui debatendo, falando como que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado. E não adianta ler de um jeito e fazer de outro. Eu estou aqui cuidando das coisas de meu Pai. E se Jesus, que é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, e ele acredita que as coisas de Deus é importante, nós que somos filhos de Deus também, nós temos que ter a mesma atitude, olharmos para o mesmo lado e ver que nós necessitamos de pôr em primeiro lugar as coisas de Deus. Nós necessitamos de ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. O que as coisas de Deus, pastor? É a obra na igreja também. A obra na igreja também. Mas o mundo lá fora tem vidas lá que necessitam de nós. Tem vidas lá fora que não conhecem a Deus. Não é para mim não. E eu tenho uma palavra para você. Você foi chamado. Há uma responsabilidade sobre a tua vida. Não deixa que nós sejamos como um daquele que recebe um talento e enterra, não. Se Deus entregou 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro, é conforme a capacidade daquela pessoa. Você tem capacidade, Deus está te entregando talentos. Faça a vontade de Deus. Pastor, eu tenho lutado, não tem dado fruto. Continua granjeando, continua trabalhando, continua desenvolvendo, porque Deus tem um projeto e vai ser cumprido na minha e na sua vida. Nós temos que fazer a vontade de Deus e procurar Ele aonde Ele está, não parar e ficar buscando Deus aonde Ele não está. Amém? Pondo Deus em segundo plano. Por isso que eu comecei a palavra dizendo que é importante nós entendermos que se nós queremos ter alguma coisa na vida, continuemos a estudar. Se nós queremos ter alguma coisa na vida, continuemos a trabalhar, continuemos a fazer curso, continuemos a desenvolver. Amém? Tudo isso é importante, mas em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Essas demais coisas é todas as minhas e as suas necessidades. É a conta que não fecha, vai fechar. É aquela despesa que você não dá conta de diminuir, vai diminuir. É a conta bancária que só vive zerada, vai parar de zerar. Porque Deus vai entrar na sua vida, porque você priorizou o céu. Aprenda por Deus em primeiro lugar. E Deus vai honrar a sua vida. Quem crê nessa palavra?
Fica de pé que eu quero orar com você. Somos filhos de Deus. Nós temos que termos uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de querer conhecer mais a Deus. E isso é encontrar e buscar a Deus aonde Ele está. Há um lugar certo de buscar a Deus. Irmãos, eu fico horrorizado, me dói o coração quando eu saio para evangelizar. Às vezes eu chamo uma pessoa e falo, irmão, lá fora a gente não pode pegar pesado mesmo. Mas eu convido a pessoa e falo, irmão, vamos na igreja. Vamos lá conhecer. Vamos cultuar a Deus conosco. Olha a fala da pessoa. Eu trabalho, minha folga é domingo. Oi, que benção. Vamos, que hora que é o culto? 7 horas. Essa hora tem uma série. Essa hora tem uma novela que eu não posso ficar sem. Deus em segundo, terceiro plano. É ou não é? Vamos cultuar Deus conosco. Que hora que é? 7 horas. 7 horas é a hora da minha caminhada. Deus é segundo plano. Vamos cultuar a Deus. Estou cansado. Deus é segundo plano. Quando nós começarmos por Deus em primeiro plano. Quando nós começarmos a fazer as coisas primeiro dos céus, as outras demais vai ser acrescentado. Começa a orar, começa a falar com o Senhor. Senhor Deus, fala, meu Deus, que a tua igreja é melhor, Pai, do que eu tenho falado, Senhor. As minhas palavras, meu Deus, eu sei que são pequenas e curtas, mas o teu Espírito, Senhor, alonga, Senhor. O teu Espírito alimenta, Senhor. Alimenta a tua igreja, Senhor, com a tua palavra. Meu Deus, leva teus filhos, meu Deus, para casa mais diferente do que entraram, com uma visão nova, com um projeto novo, com vontade de crescer, de desenvolver, de querer ser mais, de fazer mais, de cumprir a tua vontade, de procurar o Senhor aonde o Senhor está, de não pôr o Senhor em segundo plano. Ensina-nos, Senhor, a andar no teu caminho e na tua verdade, porque tu és Deus, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É por isso que em ti nós confiamos. Abra a mentalidade da tua igreja e o entendimento. Desenvolva, meu Deus, em nós um espírito de adorador, um espírito de evangelista, um espírito de quem quer fazer mais e desenvolver talentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria conversar rapidinho com o casal Railton e Edivânia e casal Jane e Edelmir, mas vai ser coisa rápida, amém? Cássio também, quem mais? Não estou descartando nenhum dos irmãos, não, é só porque é algo de ministerial, sabe? Vocês... Por que não me chamou, pastor? O irmão José ali já armou, já fechou até a mão. Pelo amor de Deus. Amém? É coisa, detalhes. Ministerial. Amém. Irmãos, eu estou gostando. Nosso Ministério do Louvor está melhorando, né? Alguém desliga lá para mim a câmera. E nós vamos crescer em nome de Jesus. Eu estou... A irmã a Maria Clara vai começar a louvar conosco, não vai, Maria Clara? Em nome de Jesus.